Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova para nós, de aqui nos reunirmos semanalmente, às segundas-feiras, para o estudo do Apocalipse, buscando aquele entendimento do texto de João, com as chaves que a doutrina espírita nos proporciona. Nós agradecemos pelo ensejo, pela oportunidade. Sejamos felizes tanto na abordagem quanto no entendimento, para que realizemos o melhor a nosso alcance. Que os estudos também possam favorecer os espíritos que conosco estão estagiando nesta casa, aprendendo assim como nós, ou aguardando o momento do intercâmbio mediúnico. As tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam. Muito bem, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 21. Hoje nós vamos entrar no versículo 26. Já estudamos o 24º e o 25º. Então vamos lá. Apocalipse 21, versículo 26. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, que vamos iniciar hoje. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, ó. O ventilador aqui não é barulhento, não? Dá para funcionar. Então vamos lá. Capítulo 21, versículo 26. E a ela trarão a glória e honra das nações. Se bem que o barulho é alto, né? Faz favor. Fica não. Eu achei que o barulhinho era mais fraquinho. Vai mais um pouco. Melhorou, né? Sim, tá bom. E aí ela trará a glória e honra das nações. Nós já estudamos bastante esse aspecto nos versículos anteriores, notadamente no 24º. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, que são os reis como aqueles que têm uma certa estatura evolutiva, que já desenvolveram virtudes, então vão trazer honra e glória, tanto para si, quanto para as nações, para todos aqueles que estão em volta e vão absorvendo esses exemplos. 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Então aqui nós sempre trabalhamos com
como sempre ressaltamos aqui, dois aspectos. Estamos falando basicamente do mundo interior, da nossa casa mental, ou da cidadela interior, porque nós já temos uma certa expressão evolutiva, muitas conquistas já no campo do espírito, e cidade, com toda a sua estrutura, sua organização, suas construções, simbolizam as aquisições individuais de cada um de nós ao longo do tempo. Complexidade, departamentos, organização, estruturação. Então, símbolo da estrutura mental, da casa mental também. Não vai entrar coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, porque nós já desenvolvemos o bom senso, o discernimento, sabemos identificar corretamente o bem e o mal, pela noção da lei de Deus, que já está inscrita na nossa consciência, e é o que nós buscamos praticar no dia a dia. Então nós já temos um perfeito entendimento e conhecimento do que seja abominação e mentira. E nós vamos identificar corretamente no próximo. Vai entrar pelos nossos sentidos, na nossa casa mental, porque nós estamos em relação com o próximo, pelo contato social, mas esses valores que causam e geram abominação e mentira não encontrarão morada na nossa cidadela interior, na nossa cidade interior. Então não haverá morada para esses valores. Por quê? Se esses valores encontrarem morada, significa que nós temos ainda um progresso deficitário e ainda abrimos as portas para obsessões, influências complexas, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Aqui nós podemos trabalhar tranquilamente do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual, mas o segundo componente do versículo, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, já nos fala aí de outros fatores. Falam segunda parte do versículo nos fala também, ou principalmente, dos espíritos, tanto encarnados e desencarnados, que, não estando inscritos no livro da vida do Cordeiro, não terão morada na Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém que nós estamos aqui estudando é o plano da regeneração, um mundo regenerado. Então, espíritos que causem abominação, causem mentira, promovam a mentira, não encontrarão guarida, não encontrarão morada nos corações e nem oportunidade de reencarnação nesse plano, porque aprendemos nessa cidade, no plano da regeneração, que nós estamos tratando aqui os espíritos que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, são aqueles que promovem a abominação, disseminam a mentira, causam confusão e desordem. Estudando a Gênese, nós aprendemos que esses espíritos não reencarnarão mais na Terra, porque causarão continuamente confusão e desordem. Nós aprendemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos. No capítulo 9, no item 5,
que esses espíritos serão expulsos da terra. Os que promovem, submetem o fraco, exploram o fraco, e assambarcam os bens da terra, que são os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, os ambiciosos, os gananciosos. E no capítulo 11, no item 14, todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores. Então nós encontramos 3 afirmativas na codificação que definem o plano do degredo, do banimento, para aqueles espíritos que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vejam bem, interessante aqui nesse ponto é que não está dito assim, mas só os que estão inscritos no livro da vida de Deus. Não, é no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é aquele que simboliza o sacrifício, que caminha para o sacrifício sem murmurar, sem reclamar, se deixa tosquiar, confia plenamente no pastor, até o ponto de ser sacrificado, símbolo do Cordeiro. Então é o que vive a lei divina, que vive a diretriz divina. Não estão apenas trafegando no campo do conhecimento, da crença periférica, da observação da lei sem ação, não. Os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro são todos aqueles que já começam a praticar com sinceridade a lei de Deus, iniciam a caminhada evolutiva consciente, praticando a lei de amor. Então, esses estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. São os que estão tomando suas inclinações más, se esforçando. São esses aí. Então, ele já é aquele que já extrapolou o plano de apenas temer a Deus. Não, ele já ama a Deus, porque ele passa a agir. E manifesta o amor a Deus, ajudando o irmão em humanidade, que é a tônica aqui tônica do Evangelho e a tônica do Espiritismo. O auxílio à humanidade, o amparo aos que sofrem, aos que carecem de consolação, de esclarecimento, que é o que nós estamos aqui buscando realizar. De acordo aí, comentários? Diga lá. Perguntar uma coisa. Quando você iniciou falando da casa mental, essa casa mental é a mesma que, ao desencarnar, a condição do espírito está subjugado a essa casa mental? É, a condição do espírito. Ele vai se deparar com o meio exterior que ele cultivou no plano interior. Na pauta dos sentimentos e das emoções. Os sentimentos são o fiel da balança. Então, quanto mais virtudes, consequentemente mais emoções nobres, boa condição no mundo espiritual. Quanto mais imperfeições, que significa mais paixões e emoções complexas, situação complexa no mundo espiritual, porque é o estado interior. O estado interior, ele imprime a tessitura fluídica ou energética do mundo espiritual a sua condição. Então ele estrutura em torno de si uma desarmonia. Nós chamamos de umbral. Umbral é estado de espírito. E vai se refletir na matéria mais
quintessenciada do mundo espiritual. Então aí nós vamos conviver com a nossa obra, para ver se isso é útil, é bom, verdadeiro. Experiência direta com o estado interior, que é o que faz o espírito avançar. Então não existe favor, não existe beneficiamento sem mérito no mundo espiritual. Ninguém vai perguntar qual religião, qual foi a sua religião, nada disso. Então, e essa casa mental, ela depende exatamente do que a gente está fazendo aqui, como a gente está fazendo. Nós estamos estudando o que estamos estudando, o Espiritismo, principalmente aplicado aqui ao Apocalipse, que é para evoluir mais depressa. Porque quem não quiser acreditar nas leis de Deus, na revelação, vai evoluir no atrito. O que é evoluir no atrito? No empirismo da experiência. Age seguindo os impulsos, seguindo as emoções e vai colher o resultado. Então ele vai aprender com a experiência. Então a revelação que chega de Deus para nós, ela vem como mecanismo da misericórdia para suavizar a caminhada. Porque aquele que não quiser, ele vai evoluir, só que vai ser pela dor. E lá na frente ele vai descobrir, pois se eu tivesse seguido a lei, tinha economizado sofrimento, economizado dor e alguns mundos, porque o espírito vai sendo também transmigrado nesse movimento. Agora, a revelação apresenta um desafio para todos, porque nós precisamos concordar com a revelação que ela chega para nós por alguém, por um irmão encarnado. Não é Deus em pessoa que manifesta, porque isso não é possível, para nos instruir. Deus se manifesta pelos filhos. Deus é glorificado pelos filhos. Então, a mais perfeita imagem de Deus que pisou na terra, segundo Paulo, foi Jesus. Mesmo assim, nós não reconhecemos em Jesus as características do Pai. Por isso que é desafiador. Nós preferimos os milênios. O evangélico acha que Jesus é Deus. Sabe disso? É porque Jesus diz, vós sois deuses, então toma-se isso ao pé da letra. É porque nós temos a capacidade de cocriação enquanto plano menor. O que é isso? Quando eu estabeleço um estado de espírito complexo, eu vou transferir para o meio espiritual, eu estou cocriando em cima da criação. Uma obra temporária, sombria, desestruturada, desorganizada. Mas aqui é, basicamente, o estado de espírito. Então, todo espírito que está no umbral, chega na desobsessão e fala que é feliz, é mentiroso. E não tem felicidade dentro dele. Não é incompatível. A felicidade decorre das virtudes. Ele tem sensações de prazer e de alegria. E o pessoal acha que prazer é a felicidade, né? Sim. É só ilusão. Aí tem essa confusão. Que o prazer é uma emoção, a alegria é outra emoção, a felicidade é uma emoção. Só que a felicidade, ela é uma emoção que vai permanecer perenemente a partir do momento em que nós completamos as virtudes. Porque a felicidade é a expressão das virtudes. É uma emoção. Então o espírito desse chega, não, eu estou muito bem, eu estou feliz aqui. Mentira. A gente sabe que não é verdade. É o grau de consciência, né? Porque enquanto está achando que aquilo é prazeroso, que é o melhor que está tendo, ele desconhece o verdadeiro sentido, né? Desse equilíbrio, do que é ser feliz, exatamente. Porque as imperfeições, as paixões, ela tem uma cota de
inerente de sofrimento, não tem como fugir disso. Tem limite. Quem é ganancioso não tem descanso. Quem é invejoso não tem descanso. Quem é orgulhoso não tem descanso, porque o estado íntimo impõe um atendimento da ganância, da ambição e do orgulho. E causa aflição, né? Causa aflição. Mesmo esses espíritos sabem que eles não são. E vai causar aflição no próximo, vai gerar desconforto no próximo. Então ele vai começar a sofrer o contragolpe mental e físico do próximo. O invejoso. Então não tem felicidade nesse meio. Tem medo, tem receio, tem obediência. Tem prisão, porque acaba obedecendo a alguém Então. muitas vezes. Então é esse. Sofrimento, tem escravidão. Então esse estudo favorece que a gente entenda também o mecanismo até da mediunidade. E estudar as manifestações dos espíritos. Quando eles se manifestam, eu estou muito feliz aqui. Às vezes não adianta nem bater boca com o espírito. A gente sabe que não é. E o obsessor atua exatamente aí, né? Nesse campo mental. Ele atua nas imperfeições. Nas imperfeições, Que são as paixões. Que nós nutrimos e alimentamos. Então isso vai estabelecendo conexão. Isso. É um fio desencapado. Porque o campo mental também ele tem nuances, né? Não é só o campo mental nessa sintonia de não. Ela varia. Quando a gente estuda a casa mental, quer dizer, a casa mental tem, né? O consciente, o consciente. Sim. Entendeu? Então, lógico que nesse estado que os nossos irmãos se encontram, eles não estão vibrando numa faixa mais baixa. Agora, evidentemente que na casa mental as coisas não estão assim departamentalizadas, não, está tudo misturado. O subconsciente aflora, como o subconsciente aflora? Pelas emoções, pelos sentimentos, pelos impulsos, impulso automático. Então isso tem que ser submetido ao controle consciente de cada um de nós, na pauta do olhar, vigiar e orar, com base na lei que estamos aprendendo. Aí nós vamos, esses impulsos que são automáticos, que são impulsos, forças evolutivas, que não desaparecem, eles vão ser transformados, transubstanciados em virtudes. Nós estamos falando aí dos instintos, que são embriões e emanação de sentimentos. Muito bem. Capítulo 22, primeiro versículo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Vamos por partes aí, como sempre temos feito. Mostrou-me o rio puro. Então o rio, podia fechar, fazer o rio é símbolo do escoar da própria vida. Escoar da própria vida, da nossa própria vida, numa corrente. Então nós estamos falando de quê? Do escoar, daquele fluxo ininterrúpido que parte de cada um de nós pelo pensamento. Então, começa por aí. É um rio. O pensamento é o caminho. Então é o rio. Então Emmanuel define, por exemplo, no capítulo 20 de Pensamento e Vida, ele fala do hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, impondo constante indução à rotina. Ele vai dizer que nós
vivemos seguindo essa rotina à maneira dos barcos que seguem a correnteza do rio. E aí nós nos acomodamos, quer seguir o que vai ditando o pensamento, as emoções. Quando o pensamento e as emoções já estão sob o controle consciente do Cordeiro, que representa o Cristo interno crescendo dentro de nós, então nós podemos seguir o fluxo. Porque qual que é o fluxo? Qual que é o pensamento que vai, fio condutor? É o cumprimento das leis de Deus e amar ao próximo. Então, isso pode ser seguido sem problema. Deve ser seguido. Até. Mas esse fluxo, ele é definido pelo conjunto, sempre repetimos isso, é repetitivo. O que nós buscamos é definido pelo conjunto de pensamentos, desejos e emoções. Então o desafio qual é? O desafio é transformar a diretriz divina, os mandamentos divinos, em desejos, emoções e sentimentos, que caracterizarão uma busca diferenciada no mundo. Não mais o atendimento ao orgulho, à vaidade, à cobiça, ao egoísmo, à ganância, mas o atendimento ao amor ao próximo, ao bem, às qualidades nobres. Então nós criamos uma rotina automática superior. É o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. É o pensamento. Pensamento é o caminho. A verdade é o quê? É o que nós expressamos por palavras, atitudes e ações para trilhar esse caminho proposto pelo pensamento. É a nossa verdade. E a vida? Conjunto dos sentimentos que vão se desenvolvendo. É a vida que vamos atender, que pulsa dentro de nós, que se expressa no automatismo dos acontecimentos, no contato social. Não é? No contato social não são as emoções que ditam a tônica, nos interações com as pessoas não são as emoções que emergem ou não são? Ou nós somos autômatos e robôs que, ao entrar em contato com as pessoas, a gente não sentimos nada. Somos completamente neutros. Aí já seria o que? Espíritos primários, o psicopata. É assim que funciona? Não. Então, uns e outros despertamos emoções, desejos e sentimentos dos outros, ou não é assim? Não é? Vamos pegar um exemplo banal, futebol. O futebol aí, entrechoque aí dos jogos aí, que todo ano acontece, então todo ano tem o jogo. Aí um time, um ano ganha, outro ano perde, vai nesse ramerrão a vida inteira. Aí quando os torcedores rivais se encontram aqui, um perdeu, o outro ganhou, não desperta emoções? Coisa completamente inútil, não é? Porque todo ano tem um ganha, outro perde. E vai nisso. E as pessoas perdem a vida por causa disso. Acreditam em ilusões e futilidades, tomam isso como uma realidade. Isso acontece conosco. Tomam isso como realidade. Aí nós entramos em discussão, polêmica, por causa de uma ilusão. Algo que não é real. Porque no mundo espiritual tem... Nós vamos dar continuidade
ao amor por time de futebol no mundo espiritual, talvez no umbral lá tenha alguma coisa, mas nas colônias não tem disputas. Bom, isso faz parte aqui da vida aqui, do nosso cotidiano. Agora o desafio é trafegar nisso sem se contaminar, não é? Porque o que nós lemos aqui no 27? E não entrará nela alguma coisa que contamine e cometa abominação e mentira. Mas, na verdade, não é o que acontece fora, né? É o que está É. dentro. Porque se você não se envolve no que acontece, você não está alimentando aquela situação. É porque tudo isso aí se explica à luz da lei de amor. Por que existe essa paixão? É uma paixão, a paixão é inerente ao ser humano, ao espírito. A paixão é inerente, certo? A paixão em si mesma, ela é neutra. Nós aprendemos no livro dos Espíritos que a paixão pode levar à realização de grandes coisas. A paixão é neutra, é uma emoção. Certo? Emoção. Que decorre do amor. Então, quando eu coloco, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, deve ser o centro do nosso interesse. Porque aí eu vou desenvolver bondade humana, sentido de humanidade, altruísmo, compaixão e misericórdia. Quando nós colocamos quaisquer outras coisas no lugar do objetivo essencial do amor, isso vai tendo prevalência. Então, muitas pessoas colocam um time de futebol como alvo principal da sua idolatria. E a vida passa a girar em torno desse objeto. Perceberam? O templo qual é? O templo é o estádio de futebol. Todas as emoções fluem para ali. E ali eu coloco a minha emoção, eu coloco o controle da minha felicidade no resultado do jogo. Então eu vou para o estádio, fico naquela torcida lá. Se o time ganha, sai feliz, sai alegre, isso acontece com todo mundo. Mas se perde, o que acontece? Acabou. Já fica irritado com quem? Com o próximo. Em casa. Na rua. Então, uma inversão de valores. Nós podemos gostar de futebol? Podemos, eu gosto de futebol. Mas se o futebol ele está nos levando a esse sentimento, que eu afastar um pouco do futebol. Afastar um pouco do futebol. Tomar contato com a realidade, porque a gente vai entrando numa esfera, numa psicosfera, e vai fazendo conexões com os espíritos que estão nessa faixa. Por isso que tem tanta tragédia, tanto problema nesse meio, como a gente vê sempre, que se repete. Isso vale para tudo na vida. Então a paixão, nós estamos aqui desenvolvendo uma paixão pelo estudo da doutrina espírita. Estamos desenvolvendo uma paixão pelo trabalho que exercemos na casa espírita. Uma paixão superior, de nos entregar ao objetivo, ao compromisso. A paixão é salutar, saudável, pelos membros da família ali, pela ajuda. Então a paixão, ela é neutra, ela é uma emoção que decorre do amor. E essa paixão do futebol contém ódio também. Sim. Na hora que perde. Aí vem o racismo. É. Tudo de ruim. Tudo de ruim. É um pacote
pacote. Eu concordo. O ódio é característica dos egoístas, está na questão 171 do Livro dos Espíritos. Só entre os egoístas se encontra o ódio, que aquele que ama exacerbadamente a si mesmo e o objeto do seu amor, ele não vai amar tudo o que é contrário. Não vai amar o que é contrário. Por isso é que o nosso aqui nós associamos temos que associar a vivência, temos que nos levar aqui do livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é o que age, atua, que se entrega ao sacrifício. O sacrifício das paixões, o sacrifício das emoções, que não são nobres. Eu não vou dar atendimento. Eu vou silenciar. Então eu passo a amar o próximo. Agora, quando eu começo a amar objetos, coisas, amigos, nós vamos passar a amar menos as pessoas. Isso é natural. Por isso que o amor a Deus, ele se completa no amor ao próximo. Amar a Deus, Jesus resumiu toda a lei em dois. Amar a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que é semelhante ao primeiro, Jesus acrescenta. Ou seja, é idêntico. É idêntico. Amar ao próximo é idêntico a amar a Deus. De tal forma que o Tiago, se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Como pode amar a Deus a quem não viu e ao próximo a quem vê? Então, o amor ao próximo é o principal nessa equação. Por que é o principal? Porque para amar esse próximo com completude, com qualidade, eu preciso atentar-me para os mandamentos, que dizem o seguinte: não matar, não roubar, não cobiçar, que são coisas que nós fazemos em relação ao próximo. Então, é um circuito fechado, é uma equação completa, um binômio completo: amar a Deus como a si mesmo e ao próximo, que é o complemento natural. Então não tem. Então, se alguém só ama a Deus no tempo, ele vai odiar o próximo num determinado momento. Na verdade, ele não ama a Deus, ele ama o templo. Ele ama a sua escola religiosa. Ele ama os seus congregados, desde que esses congregados pensem como ele. Se não pensarem como ele, já vai começar a ver discórdia. Porque o amor é a grande lei universal. Se nós não colocamos o foco para o amor, segundo a revelação, nós vamos amar qualquer coisa. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Conceito dos Espíritos. Nós não estamos aqui inventando a roda. Há pessoas que têm no coração o amor transbordando, aquelas que amam animais, plantas e coisas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Espécie de misantropos a reclamarem da humanidade em geral. Então, nós amamos as coisas e não amamos o próximo. Nós coisificamos o próximo. Aí, problemas que nós vemos na humanidade, aí, lá em grande escala. E mostrou-me o rio puro. Quem mostrou o rio puro da água da vida? Nós estamos aqui falando de quem? Do anjo, não é? Não é? Nos versículos aí anteriores. É um anjo que vem mostrando tudo isso. Nós fomos aqui buscar, nós vamos encontrar.
no 21, vi um novo céu, eu vi uma grande voz no céu, e que estava sentado sobre o trono disse, e veio um dos 7 anjos, e levou-me em espírito tão grande, e veio um dos 7 anjos, e levou-me em espírito, no versículo 10 do capítulo 21. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, que isso é o corpo dos nossos sentimentos. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou uma grande cidade. Então, quem está nos mostrando aqui, o grande rio, então nós estamos aqui a grande cidade, mostrando a estruturação. Nós já trabalhamos bastante isso aí. Casa mental, sistema de defesa. Agora aí a muralha, que é a muralha, as portas. Agora chegou na causa. O que forma a grande Jerusalém? Ou o que forma a região de sofrimento no mundo espiritual? Mostrou-me o rio puro da água da vida. No caso da Nova Jerusalém, o fluxo de pensamentos e sentimentos já está harmonizado. Então, o resultado natural e lógico é a regeneração de uma sociedade mais estruturada, mais perfeita, que é a regeneração. O nascedor está onde? Nos meus propósitos. E nos propósitos de todos que se somam, que querendo esse propósito. Por que a Terra é um mundo de expiação e prova ainda? Porque o caudal, o grosso do caudal dos propósitos da coletividade humana ainda exige expiação. Por quê? Porque somos egoístas, somos orgulhosos e vamos fazer desaguar na estrutura social tudo isso. As instituições, as empresas, os sistemas políticos, os sistemas filosóficos. Quem diz isso? Allan Kardec, questão 914. Quando vai na continuidade ali do assunto sobre a educação, destruição do egoísmo e a educação, que é preciso também reformar as instituições, que dão guarida e alimentam o egoísmo. Porque senão, por isso que o mundo de regeneração é diferente do mundo que vemos. Já tem aqui e ali regeneração? Tem. Mas, no grosso modo, não. Em grande escala. Olha, basta ligar a televisão, né, amigos, e assistir o jornal. Em qualquer canal, para nós vermos o que é o mundo de expiação e prova. Então, é essa a dificuldade. Então vamos lá, mostrou. É preocupante até, né, Júlio? Porque o que a gente vive hoje, eu não sei, mas é de se esperar, né, no mundo hoje, ações como são colocadas aí, tudo bem, é de se esperar o que a gente está vendo. Mas onde a gente tem aí ferramentas que te levam a uma maior reflexão, uma maior consciência. Então, isso que eu acho que é preocupante, sabe? Eu ontem na rua vi uma pessoa jogando uma lata de cerveja pela janela, quer dizer, uma coisa super simples, mas tão grave. Atesto para os devidos fins que não tem condição de continuar numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo. E assim, seleção de valores. E o que você está falando compreende não só a atitude dele, mas o que eu estou pensando, como eu estou reagindo com uma atitude dessa. Ele passa até pelo que eu estou emitindo para essa pessoa, o que eu estou fazendo. Por isso que nós vivemos em sociedade, porque uns e outros se ajudam. O reflexo esboça a emotividade, que é o que você acabou de dizer. O cara, ele jogou a lata, você teve um reflexo. O reflexo esboçou a emotividade. Sim. Então nós estamos aqui, o anjo está mostrando o rio puro da água da vida. Exato. Então o anjo, que é o doutrina espírita, está mostrando para você, vigilância. Porque se essa emoção
O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina palavras, atitudes. Então esse é o rio puro da água que vai gerar uma vida. E você vai estar atrelado às consequências disso. Exatamente. Na pauta da lei de ação e reação. Então nós estamos buscando o que aqui? Há um controle sobre as emoções, um controle sobre os impulsos. Isso que nós estamos buscando aqui. Até chegar um momento que se vira um hábito e você vai conseguir. Porque vai quando você transforma esse impulso numa virtude, Isso. virou um hábito. Virou um bom hábito. É um outro rio. Isso. É o mesmo rio, basicamente, é o mesmo serpente, só que transformado. Isso. Aí é um rio puro, da água da vida, claro como o cristal. Aí já é um rio. Regenerado. Mas em cima disso que você está falando, não, tem coisas imensamente piores. O egoísmo, por exemplo, tem milhares nós sabemos, de garimpeiros na Amazônia. O que eles estão fazendo, aqueles rios lá, poluindo, matando, né? O tal de mercúrio, por causa do egoísmo. Isso tudo reflete a sociedade, porque aí temos que ver o que está por trás. O que está por trás? A sede de ouro que a humanidade tem. O capitalismo. O capitalismo, a ganância, o consumismo. Aí vem o consumismo. Todos nós temos Então, todos os cidadãos da coletividade consumistas ao extremo, que consomem sem consciência, sem pensar, alimentam. Isso. Porque tem que buscar mais ouro na natureza. Então, nós estamos aqui buscando sanear o fluxo. Sanear o fluxo para que o nosso fluxo não seja mais um fluxo que vai exercer uma pressão difícil no mundo e vai nos libertar. Na última sexta-feira, nós tivemos a reunião, uma mensagem muito robusta, muito interessante que eu postei nos grupos de 30 minutos, não sei se vocês ouviram. Quem não ouviu, eu convido a ouvir. Entre outras coisas que o Espírito diz lá, é que aqueles que estiverem nessa tônica aqui, que nós estamos buscando, vão transitar nos mundos melhores, no mundo depois da morte. Transitar. Começar a transitar. Está lá na mensagem. Quem não escutou, recomendo escutar. Agora, como nós gostamos de coisa curtinha, a mensagem tem 30 minutos, às vezes a gente não quer ouvir tudo. Então eu recomendo aos amigos que escutem, meditem. Está sendo dito lá, é muito importante. É uma mensagem robusta. Então, sobre o Rio Puro, vamos nos lembrar aqui, por exemplo, porque lembrar de Gênesis, nós estamos entrando aqui no assunto de Gênesis. Nós vamos com calma aqui, sem pressa, e vai exigir de nós aí um cuidado, porque nós vamos... Esse capítulo 22, ele define a reconquista da árvore da vida do Jardim do Éden. Nós vamos, com calma aí, vamos estudar isso aí. Então lá no Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 10, vou lembrar os amigos aqui. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Esse rio que saía do Éden, que é o mundo já na regeneração, é o fluxo dos espíritos que para cá vieram. Um grupamento dos transmigrados, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, alguns milhões,
É um número lógico, porque a Terra, lá nas faixas da primitividade, ela não tinha nem 1 milhão de habitantes ainda. Nós atingimos 1 bilhão de habitantes na Terra, aí mais ou menos no século XIX, início do século XX. 1 bilhão. Então, quanto mais vai se recuando no tempo, menos. Roma, no seu auge, teve 50 milhões de Império Romano. No auge, acho que teve 50 milhões de habitantes, se não me falha a memória. Depois eu vou conferir. Então, quanto mais se recua, 20 mil anos atrás, 100 mil humanos na Terra, mais ou menos por aí. Então não pode chegar aqui um fluxo de 1 bilhão de espíritos. Como é que eles vão ficar esperando uma fila para reencarnar? É grande, certo? Alguns milhões. Talvez até alguns milhões seja até muito. Então, a transmigração da Terra aí que vai ser na casa dos bilhões, que vão sair, são rios que vão ser divididos para vários mundos, não apenas um mundo só, não. É todos que estiverem naquela caixa. É feita a triagem de acordo com o estágio de cada mundo. E porque a quantidade, você não pode chegar no mundo. Qual a população de homens primitivos aqui nesse mundo? 100 mil habitantes. Você não pode levar 1 bilhão de espíritos para lá para guardar a reencarnação, gente. Já fizeram um raciocínio aí rápido? Quanto tempo vai levar para um reencarnar? 1 bilhão em 100 mil. Notaram? Então, fala aí, o que você está pensando aí? A fila fica muito... Nós vamos ficar à toa no mundo espiritual só pensando bobagem lá no mundo espiritual. Tirar licença. Não pode, então tem que distribuir. A lógica diz isso. Lógico. E outra coisa também que eu vou ressaltar aqui, tá? Sinto muito para quem é dogmático aí, mas não foi de capela, porque lá não tem mundos. A astronomia hoje mostra que não tem mundos lá no sistema de capela. Não adianta brigar com a ciência. Mas isso quer dizer que vai ser distribuído na mesma galáxia? Ou não necessariamente? Não. Pode ser. Mas na nossa galáxia tem para lá de 2 trilhões de planetas, então tem espaço, entendeu? Para lá disso. E muitos já estão indo, desencarnam, É. muitas vezes já não Tem vão, muito entendeu? mundo aí na faixa da expiação e prova que vai receber da faixa da primitividade. É. Porque quando eles chegam, o mundo se transforma em expiação e prova. Expiação para quem chega, que está vindo de um mundo melhor, e prova para quem está lá precisando avançar. Prova. Certo? Prova. Então, então o que os trouxe para cá não foram apenas providência periférica dos técnicos espirituais, não. Foi um plano baseado no padrão de vida que adotaram. Não mais de acordo com a necessidade daquele mundo. Então são retirados. Ah, você quer continuar vivendo de forma egoística, de forma bruta, de forma violenta? Pode, mas não neste mundo. Tem um mundo onde você pode expressar a sua violência, a sua inconformidade com a lei de Deus, mas lá você vai ter que lutar contra o mais forte. Lá não tem as facilidades que aqui tem, lá não tem arma de destruição em massa, não tem tecnologia, não tem informática, não tem robótica. Você vai entrar no corpo lá que os humanos, os homens lá não desenvolveram nem alfabeto ainda, nem escrita. Você não vai lembrar de nada. Esquecimento total. Você vai ter que disputar abrigo na caverna com fera, ou com outro mais forte.
É assim. Que é Ou para renovar o quê? Emoções, sentimentos ao longo do tempo, milhares de anos. De 20 mil. Ou nós se mudamos. É de 25 mil a 40 mil anos. 25 mil a 40 mil anos. Eu estou mais propenso a aceitar 40 mil anos. E quando a gente vê dificuldade que é mudar um traço de caráter, e nós estudando as existências que têm sido reveladas, vemos que o traço de caráter permanece com o indivíduo aí por mais de 2.000 anos. Então a gente, com 40 mil, me parece ser um número bem razoável. E olha que espíritos que vieram degradados já foram degradados de novo. E aqui eles geraram nazismo, supremacia racial, Ao invés de usar para o bem, né, usou para o mal. Os conhecimentos. foram degradados de novo. Pelo menos um pequeno grupo. Isso com certeza. E não precisa esperar, né? Na hora que passar para a geração, o que vai acontecer? Não, já vão. Porque tem espírito que ele percebe que não tem como. A Naturalmente. escola, você vê, um exemplo tão para a gente entender, é igual um colégio. Na sala de aula, o aluno que não quer estudar, ele é convidado a se retirar. Não tem como, senão ele atrapalha. Essa Não acompanha o ritmo da Ele não sala. acompanha, vai atrapalhar. Entendeu? Essas comunicações que eu recomendei a vocês aí, que postei, na reunião de sexta-feira, no dia 13, não sei se é na mesma ou na sequência, o Espírito informa que tem espírito que já sai da reunião já caminhado para Negredo. Porque não tem. Você vê que como que o mundo hoje, tanta coisa, tanta barbaridade que estamos vendo, é a chance. Você vai ter a chance. Só que a gente não aproveita. Não aproveita. Então não tem como ele desencarnar e retornar aqui na Terra, porque não dá tempo. Ele pode mudar? Pode, um pouco, mas não dá tempo para bater com o tipo de espíritos que vão estar aqui. Exatamente. Entendeu? Porque a regeneração é para terminar a depuração e não para começar. Bom, amigo, o tempo esgotou. Jesus nos abençoe e permita-nos estar de volta na semana que vem.